vamos começar com as problemáticas. Nós tivemos 7 problemáticas. Então, vocês viram lá a cena de hoje, que é um salão e aparece uma mulher loira de cabelo comprido e ela quer fazer um corte de cabelo bem curtinho. Então, são 2 personagens, tem o cara que corta esse cabelo e depois, no final, a expressão facial dela é de que ela gostou, é de satisfação, né? E aí nós tivemos o seguinte, como problemáticas. As pessoas colocaram salão de cabeleireiro, salão de beleza e sala. Colocaram esses 3 pontos de referência do lugar. Então, salão de cabeleireiro, salão de beleza, sala. Aí nós tivemos o sentar na cadeira. Então, a mulher, né, sentou, estava sentada na cadeira. A gente sabe que nós temos o sinal de sentar, né, e o sinal de cadeira. Com essa base aqui, ó, a gente tem uma problemática, porque apesar de ser cadeira, né, e da gente fazer o ato aqui de sentar, a cadeira do salão não é uma cadeira comum, né? Ela tem uma particularidade. Então, nós temos uma problemática com esse sentar na cadeira do salão. Aí nós temos um diálogo onde não tem nenhum balãozinho ali de fala, não tem nenhuma fala, então cada um imagina de uma forma. Então a forma que isso vai vir na sua mente vai ser diferente de qualquer pessoa, né? Então é uma problemática porque pode vir: oi, tudo bem? Por favor, hoje eu quero cortar o meu cabelo curto até o queixo. Então assim, cada um vai complementar com os vocabulários e devido às suas experiências vão saindo expressões diferentes, né? O quarto ponto foi no final, quando a mulher olha para o espelho, ela vê o resultado, gosta do novo visual, ou o cabeleireiro ali mostra o corte. Olha só que interessante. Por que são problemáticas aqui? Ver o resultado. Se a gente usar o sinal de resultado, não funciona. Novo visual. Como que a gente faz isso em Libras? Gostou do novo visual? Né? Será que tem um sinal para isso? Então, o que a gente pode usar é um sinal para essa pessoa, não lembro se foi 1 ou 2 pessoas que colocou sobre visual. Tem um sinal, ó, que você faz assim, vai ser desse jeitinho, ó. Só que aqui no corpo, você vai fazer uma vez para cá, uma vez para cá. Esse sinal aqui é de estilo, tá? Estilo. Visual, eu não sei se teria um sinal específico, né? Mas isso poderia ser uma trava para a hora que a pessoa fosse sinalizar, né? Como que eu falo que ela gostou do novo visual? Né? Fala só gostar? Né? Aí a gente fica cheio de interrogação. Então aqui, ó, esse sinal aqui de estilo. Nossa, você é estiloso! Tá bom? Nesse sentido, já tá estiloso. Tá bom? Mostrar o corte. Como o espelho, ele muda de posição. A gente vê que o espelho, ele tava atrás, né? E depois ele passa a ficar na lateral. Então, essa mulher, ela vai até o espelho e ela fica de frente pro espelho, né? Então, quando a gente fala que o cabeleireiro mostrou, né? Na verdade, olha só meu sinal de mostrar. Eu mostro pra cá e o espelho tá aqui. Ou será que eu mostro aqui? E na verdade eu nem preciso usar o sinal de mostrar. Na verdade eu nem preciso, tá bom? Então é uma problemática também. A quinta problemática. A diferença, que as pessoas usaram o sinal de capa, né? Então ele coloca capa na pessoa e ele está de avental. Eu fui reparar aqui a imagem, ele está com uma combinação que não é aquele aventalzinho assim, né, marcadinho, que amarra, é um conjunto. A única coisa que daí, se eu fosse usar essas 2 palavras, eu precisaria diferenciar. Então, para capa, é esse aqui mesmo, o ato de colocar a capa na pessoa.
Se fosse a pessoa que tivesse com um avental, eu faria aqui a marcação do avental com a cordinha, né? Da mesma forma, amarrando na cintura, tá bom? Sexta problemática, aproximou-se do espelho. Então, quando a pessoa chama ou leva a mulher até o espelho, né? Para mostrar o seu novo corte. Então, o que eu peguei aqui foi esse, aproximaram-se do espelho. Quando a gente pensa em aproximar, na nossa mente vem perto, né, como sinônimo. Aproximar perto. Só que daí se você fizer perto do espelho, na verdade não é perto, é na frente. Mas aí eu vou fazer na frente, também não é esse. Então é uma problemática legal. E aí, por fim, a sétima problemática foi no final, quando a mulher está olhando e ela está feliz, com um sorriso no rosto e satisfeita. Eu gostei muito desse sinal de satisfeita, achei que combinou bem, porque ela tá com a mão assim no cabelo, né? Então eu gostei dessa palavra, satisfeita, achei que ficou bem legal. Então agora a gente vai entrar na estruturação do pensamento. De novo, retomando, a gente vai falar sobre montar uma cena, certo? Por isso a relação com a cena, com algo já construtivo aqui, visual, para você tentar montar essa cena na sinalização. O que compõe uma cena? Você vai fazer uma cena, você precisa ter um cenário. Preciso ter um cenário. Depois que eu tenho um cenário, esse cenário não é só o lugar, ele tem algumas composições, ele tem uma cortina, ele tem alguns objetos, ele tem uma composição concreta, certo? Quem lembra o que vem depois? Nessa construção de cena, a gente monta o cenário, coloca os objetos, o que vem depois? Os personagens. E quando eu tenho os personagens, esses personagens, eles têm os seus papéis, eles vão atuar, certo? Então, depois que eu tenho os meus personagens, eu tenho a atuação, eu tenho as ações. E a cena, ela se torna uma sequência de ações. Perfeito? Pensando assim, qual é o nosso ambiente? Nós só temos o mesmo ambiente, nós só temos o salão de cabeleireiro, salão de beleza. Quando eu preciso falar de um lugar que tem um sinal específico, nem sempre a gente vai saber o sinal, né? Sabe sinal de shopping, supermercado? É mais fácil, é mais comum. Mas numa situação dessa, olha gente, super simples. Uma sinalização aqui que não são tantos vocabulários e nem tem vocabulário desconhecido. Isso aqui parece básico, mas não é. Para quem tá querendo pensar em libras, parece básico, mas não é. Salão de beleza é um termo que não pode te bloquear, assim como nenhum outro pode te bloquear, tá bom? A gente precisa saber falar da mesma coisa de formas diferentes. Por isso que a gente fala em ambiente e não em lugar. Nós temos uma sequência de construção que fala, principalmente para ensino de português como segunda língua para surdo, que tem até uma sequência que fala quando, onde, e aí esse onde pra gente, ele se torna um lugar. E na verdade, se eu dependesse de fazer o sinal do lugar, eu não sei o sinal de salão de cabeleireiro. Como que eu ia fazer? Cabelo? Fica estranho, não tem coerência. Pra gente, a gente tá tendo coerência nas palavras do português. Salão de cabelo, salão de cabeleireiro, né? Então a gente acha que isso faz sentido. Ou salão de beleza. Falando no português, beleza, faz sentido. Mas visualmente, lugar bonito, espaço bonito, isso não tem coerência, tá? Então isso não pode te travar. Por isso que eu falo, vai começar a sinalizar, faz a demarcação de ambiente. Ó, letrinha aqui, parece uma letrinha G, tá vendo? Não precisa nem ser essa, nem ser o que totalmente. Pode ser aqui, ó, bem levinho, tá? Ó, bem levinho. E faz a demarcação de ambiente. Então aqui, ó, espaço. Esse é o sinal de sala, não fica nomeando, tá? Não nomeia.
Então aqui, ó, espaço, espaço, e aí eu não preciso falar que é de cabeleireiro, de beleza, em libras não. Por quê? A sequência de ação vai demonstrar onde é, tá bom? E eu só de demarcar já resolvo o meu problema. Então, o nosso ambiente ele vai ser simplesmente a marcação. Essa marcação em específico, eu não vou fazer uma marcação pequenininha. Qual é a diferença de fazer uma marcação pequena e uma grande? Se essa cena tiver continuidade e eu já tiver feito tudo aqui no meio, eu vou começar a fazer um sinal em cima do outro. Então, a ideia é começar a sinalizar devagarzinho e usando um pouco de espaço para cada repertório que você vai compreendendo. Isso numa interpretação, né? Como aqui eu sei que está limitado, vai começar e terminar, eu vou usar mais espaço por conta da câmera para vocês conseguirem visualizar. Porque se eu faço muito pequenininho, o meu sinal na câmera começa a ficar um tampando o outro. Ó. A minha mão já tampa. Então eu vou fazer aqui o sinal mais aberto. Lembre-se, demarcação de espaço, porém tente fazer uma marcação pequena para que na continuidade você ainda tenha espaço para trabalhar. Combinado? Depois que eu tenho meu ambiente construído, meu cenário, eu preciso não só de um lugar, mas eu preciso de uma cortina, de uma janela, eu preciso de detalhes concretos, eu preciso da composição do meu cenário. O que compõe o meu cenário aqui? Alguns detalhes como a parede, o espelho, a cadeira, a plaquinha. Depois que eu penso na minha demarcação de espaço, eu vou pensar em composições concretas, tá? Poderia também ser composições visuais, por exemplo, ventando, né? Como se fosse um local aberto e tal, estivesse ventando. É uma percepção, né? Uma percepção sinestésica, uma percepção visual ou uma percepção concreta, palpável, tá? De objetos, beleza? Então aqui, o que nós temos que tomar cuidado é que são muitas informações e a gente precisa aprender a ter as informações mais relevantes, tá? Então eu vou olhar para a minha imagem, um dos pontos que a gente precisa, uma das habilidades que a gente precisa desenvolver é a habilidade de percepção de evidências. Então nesse caso, eu tenho duas evidências, a cadeira e o espelho, porque lá no final da cena o espelho vai ser usado, né? Então eu tenho duas evidências, a cadeira e o espelho, beleza? No primeiro momento, o espelho não tem função, então eu já posso colocá-lo, mas se eu quiser eu coloco depois, não tem problema. Para começar, eu preciso da cadeira, beleza? Então, demarcação de espaço, cadeira. Detalhe, poxa, Cat, sinal de cadeira, sentar, né? Não é assim, ó, com esse apoio? Então, isso aqui, visualmente com a imagem, tem sentido? Faz sentido? É assim que eu tô vendo? É algo reto, bem reto, grande, né? Sem encosto, porque parece que não tem encosto. Ok, o sinal de cadeira é esse. Mas faz sentido com o que eu estou visualizando? Ou quando a gente pensa no real, a cadeira de salão de beleza, de cabeleireiro, é aquela cadeira giratória. Faz mais sentido. Então eu consigo colocar aqui, ó, como se é um classificador mesmo, ó. Eu faço uma cópia aqui com essa configuração de mão, representando um sentar, mas um sentar aqui, né, concreto, mais durinho. E aí eu giro para dizer que é a cadeira giratória. Fechou? Então nós temos demarcação de espaço, cadeira giratória. Isso construiu. Então se eu tivesse ouvindo isso, chegou uma mulher loira no salão de cabeleireiro, sentou para esperar. Eu esqueço tudo isso que eu ouvi e pego só o mais importante. Demarcação, cadeira giratória. Aí eu venho para a mulher. Então, na nossa sequência, fechamos nosso ambiente, colocamos a composição, agora nós vamos para o personagem, beleza? Então, sim, aí eu já tenho aqui meu espaço, tenho minha cadeira, fiz a mulher. Como que é essa mulher? É importante eu falar que ela tá de roupa roxa, de saia? Não, mas é extremamente importante eu dizer que ela está de cabelo longo, porque vai acontecer a transformação. Então, mulher, cabelo
longo, loiro. E o que aconteceu com essa mulher? Toda vez que a gente tem um personagem, personagens são seguidos de ações. Eu sempre tenho uma ação. Ou o personagem fala, ou ele come, ou ele anda, ou ele espera, ou ele está, ou ele tem uma ação, ou ele tem um estado. Nesse caso, ela tem uma ação, que é de sentar. Então, a gente pode fazer com essa mão, né? A mulher de cabelo longo, loira, sentou. E ainda tem um estado, o estado de esperar. Ok? Fechamos. Aí nós vamos começar a repetir essa sequência. Então, nós temos a construção de ambiente, a concretização do ambiente, o personagem, ações, estado, sequência de ações. Falando assim como lista, fica confuso, mas na verdade a gente repete a mesma coisa, se torna um padrão, tá bom? Ambiente mudou? Não mudou. Mudou os objetos, o que é concreto? Também não. Então o que eu tenho depois? Personagem. Apareceu um personagem diferente no segundo quadrinho? Sim, apareceu. Então a mulher já estava ali sentada. Lembra que eu já tinha colocado a cadeira? Então ela foi e sentou. Se já tinha cadeira, beleza, ela sentou. Aí ela esperou até que o homem apareceu. Ele apareceu aqui, gente, homem. Além de ele aparecer, ele foi onde ela estava, né? Então o homem ali perto dela. E aí a gente tem uma questão ali que não existe esse diálogo, mas na vida real teria um diálogo. Então, bem curtinho, tipo, oi, hoje eu vim cortar o meu cabelo. Ó, quero cortar na direção aqui do meu rosto, tá? Corte de cabelo curtinho. O homem, ok, combinado. E aí a gente repete. O ambiente mudou? Não mudou. A composição dos objetos mudaram? Acrescentou a tesoura. Então a gente vai direto para a tesoura, ó. O homem, né? Olá, tudo bem? Tudo bem, ó. Hoje eu quero cortar meu cabelo bem curtinho. Combinado. Não mudou o ambiente, mas vai aparecer agora. O homem já tá aqui, vai aparecer a tesoura. Então, eu peguei 2 tesouras, acho que no vídeo que eu gravei agora, eu peguei 2, ele tá com uma só, pelo que eu vi. Mas aí, ó, peguei a tesoura aqui, ó, corta esse cabelo. Como eu estou diminuindo, eu sei que eu vou fazer um corte menor, eu já faço até um corte subindo esse cabelo, né? Como se a mulher já estivesse sentada de costa pra mim. Na naturalidade, eu posso até virar a cadeira dessa mulher, né? Porque daí você tem tempo pra pensar com naturalidade, você consegue colocar mais ideias, né? E aí fechou, cortou, coloca a tesoura aqui, aí vai aparecer de novo. Mudou o ambiente? Não. Mudou os objetos? Sim, agora ele trocou a tesoura pela escova e pelo secador. Aí eu pego aqui o secador, pego a escova, o cabo da escova, penteio esse cabelo e de novo com esse secador, devolvo. Posso tirar a capa da mulher, mas assim, são detalhes, tá? E agora a gente vai chegar na questão do espelho. Então vocês viram que é uma repetição? É uma repetição de ações. E aí você só precisa ter concordância com o espaço. Você só precisa ter concordância, respeitar a sua demarcação. Daí a gente vai olhar esse espelho, certo? O que acontece? Pensando nesse espelho, a gente tem o espelho que está na parede e a personagem vai ficar de frente para o espelho, certo? O que a gente pode colocar é direto ou uma marcação assim, porque se eu já fiz assim e coloco aqui o espelho, eu já estou dizendo que está aqui. Né, que tá aqui, eu não tô segurando esse espelho. Eu faço uma marcação. Não preciso fazer parede, né? Eu faço aqui, ó. Que aqui tá o espelho. E aí a ação, que foi a problemática lá do final, desse cabeleireiro, levar a mulher para ver o resultado, para se olhar no espelho, né? Eu não preciso fazer nada além desse ato de acompanhar. Então, na naturalidade, eu posso fazer, tipo, chamando a mulher. Vamos lá, né? Tipo, vamos ver, eu terminei, né?
Acompanhar, gente, eu posso fazer esse sinal aqui, que acompanhou, e eu respeito que essa daqui, que é a mulher, lembra que saiu daqui, ó? Então, acompanhou, é ela que vai ficar na frente para ver o espelho, ó. Olha só a profundidade, tá vendo? E aí você vai entonar o olhar dela. E aí ela olha, lembra que a gente colocou o espelho aqui? Olha no espelho e gosta disso. Outra forma, a mulher estava sentada, que já é essa configuração, o homem estava aqui em pé, né? Ele tocou na mulher para ver, ele acompanha ela, só que aí você sempre coloca, ó, ele um pouquinho mais para trás e ela em evidência olhando no espelho. Satisfação, tipo, nossa, gostei, olha meu cabelo! Né? Esse aqui, ó, com as duas mãos, que é algo muito parecido com o sinal de gostar, né? E aí você faz, tipo, que legal, gostei, estou satisfeita. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma problemática aqui. Então, essa questão do acompanhar, nossa, qual é a cidade de acompanhar? É esse. Acompanhar, palavra, vocabulário português para vocabulário Libras, acompanhar é acompanhar. Mas nesse caso tem uma ação, tem um deslocamento. Então você pode tanto acompanhar assim, quanto acompanhar assim. Eles não andaram até o espelho? Então pensa nessa situação ocorrendo, né? A ordem natural dessa sinalização, desses fatos, para que você vá copiando na sua sinalização. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguma coisa. Um ponto importante. Eu preciso fazer a mulher olhou no espelho e gostou? Olha só, o meu olhar, vocês sabem, né? Eu já comentei, a sobrancelha, o olhar faz parte da gramática da Libras. Se eu já coloquei o espelho aqui e cheguei com a mulher e com o homem aqui, esse aqui mais para trás, eu vou incorporar a mulher. Eu realmente olho, não foi aqui que eu coloquei o espelho? Caramba, meu cabelo ficou bom. Eu olho. Então eu não preciso fazer mulher olhar, mulher ver. Ok? Já está, o meu próprio olhar já disse isso.